Olá pessoal, eu estou aqui com alguns nomes bem intrigantes, olha só. Grigori Markov, conhece esse sujeito? Um outro, Alexander Litvinenko, Alexander Pripyatny, ou quem sabe, Sergei Skripal. Esses são nomes, meus caros, de agentes russos que foram basicamente perseguidos pelo governo. Claro que existe toda uma investigação em cima disso, não se sabe ao certo se realmente o governo russo teria perseguido essas pessoas, mas a alegação, inclusive de muitos deles que foram mortos, salvo o caso do senhor Skripal, porque ele ainda está internado até o presente momento, sabe-se que ele foi envenenado juntamente com a sua filha, Yulia, mas não chegou a morrer ainda. Até a última notícia que eu vi, ele ainda estava vivo, né? Porque a gente sabe que esse tipo de substância ocasiona problemas seríssimos no organismo. Então eu não sei como está a situação dele até o presente momento, mas eu sei que ele não morreu ainda. De qualquer maneira, quando você se volta para casos como o do Alexander Litvinenko, é um negócio assim assustador. Ou como no caso do Grigori Markov aqui, que foi basicamente picado, vejam vocês senhores, por uma ponta de guarda-chuva. Isso ocorreu mais ou menos em 1978. Claro que eu estou falando aqui de casos isolados, deve ter mais casos que esses, não é uma lista exaustiva, mas de qualquer maneira são bem curiosos. Quando você fala do Litvinenko, por exemplo, conhecido aí como Sasha, inclusive a esposa e um amigo dele, após a morte do sujeito, escreveram um livro fazendo denúncias seríssimas ao governo do Vladimir Putin. E na verdade eu estou fazendo esse vídeo justamente porque ontem o Vladimir Putin se tornou novamente, né, na verdade ele garantiu a sua liderança na Rússia. Se eu não me engano, eu não pesquisei muito a fundo, mas com mais de 70% de votos. Então foi uma vitória esmagadora. Ele mantém seu poderio, mantém a sua perspectiva um tanto imperialista, já que ele se mostra, pelo menos, eu não sei ao certo qual que é a posição ideológica dele, mas se mostra um cara muito propenso a admirar o czarismo, né? ou o imperialismo eurasiano. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente chamaria de propriamente de eurasianismo mesmo, que é uma ideologia que é muito forte na Rússia, mas eu não sei até que ponto ela é poderosa em termos de influência, porque eu não estou na Rússia, não tem como saber de tudo só lendo notícias, né, o que a gente acaba submetendo aqui pela internet, mas a ocorrência do fato em si é só quem está vivenciando mesmo, né? Mas o que se sabe é que há sim uma certa influência, por exemplo, de teóricos como Alexander Dugin na Rússia. E quando você pega para ver a história não da Rússia propriamente, mas do Putin, é muito intrigante, porque o Putin ele foi da KGB, tanto que em 1989, quando estava caindo lá o muro de Berlim, o Putin ele estava em Dresden, na Alemanha Oriental. Isso é tão verdade que ele, inclusive, estando numa situação um pouco desgostosa ali, já que estava tendo todo aquele alvoroço para acabar com aquela separação de Alemanha Oriental e Ocidental, a queda do muro, ele teve que tomar uma atitude drástica de queimar documentos secretos para não houvesse incriminação não só dele, mas, enfim, da polícia secreta russa mesmo. Bom, isso é uma alegação de uma reportagem que eu deixei o link aqui da BBC Brasil, onde ele supostamente teria falado isso numa entrevista, tá? E o Putin, além de ser um sujeito que sempre fez parte da espionagem KGBista, ele se tornou posteriormente um político. Tem toda uma síntese, né, da história dele nos links abaixo, que vocês podem consultar. Se tornou político, né, se apoiando ali com um dos grandes oligarcas, vamos colocar dessa maneira, também político, ali da Rússia. E acabou tendo afinidades com o Boris Yeltsin. E, no mais, a história aí explica que ele se tornou, então, um presidente interino e, posteriormente, ganhou as eleições e ficou bastante tempo, né? Se eu não me engano, ele está quase mais ou menos 20 anos ali no poder. Teve um período intercalado, porque ele deixou o cargo, mas depois voltou. Mas, em suma, ele sempre foi, digamos assim, um grande líder da Rússia moderna, né? Que a gente pode falar dessa maneira. Bom, e quando você trata dessas questões, visando, primeiro, o que ocorreu com agentes duplos e o que tem ocorrido com eles, você logo percebe que existem métodos KGBistas que ainda estão sendo utilizados na Rússia. Ponto. Isso é um fato. Claro, muita gente questiona, não, mas não foi o governo Putin que matou esses caras e tal. Bom, é uma questão a ser avaliada, mas tudo corrobora para a hipótese que condena o governo de ter matado essas pessoas, tá? Então, táticas KGBistas ainda estão sendo utilizadas do governo Putin.
Mas a KGB não existe mais, não sei o que, não sei o que. Beleza, mas, bom, existem outros órgãos. Por exemplo, o fato de não existir nominalmente um determinado grupo não significa que as suas táticas, o modus operandi tenha sido extinto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nominalmente não existe. Agora você tem, por exemplo, a FSB lá na Rússia, né? Então é claro que o modus operandi ainda prevalece. Por consequência, os frutos deles são bem visíveis no caso desses ex-agentes KGBistas que foram mortos. O Alexander Litvinenko, por exemplo, ele fazia acusações seríssimas contra o presidente Putin. Uma das acusações, inclusive, que tem um link aí disponível para vocês, inclusive tem um documentário em espanhol bem interessante sobre isso, é de que o Putin teria provocado atentados terroristas. Isso aí é muito sério, né? Se a gente estiver pensando no Putin como um arauto do conservadorismo, alguém que representa uma resistência contra o globalismo, etc. e tal. Bom, a acusação é essa. Putin teria gerado ataques terroristas em via de acusar terroristas por causa de uma pauta política. Porque estava havendo ali, né, na época, o Litvinenko morreu em 2006, então a época a acusação era, bom, o Putin explodiu prédios residenciais em Moscou, matou vários civis e acusou os terroristas em via de achar uma justificativa para continuar ou começar, enfim, um massacre à Chechênia, porque a Chechênia era uma região ali que procurava se separar da Rússia. Então, como ele tem uma política territorialista, um tanto feudalista russa, né, isso acabou sendo utilizado, né, de um ponto de vista de que precisamos de bodes expiatórios para poder fazer a nossa pauta ser realizada. O Putin, se você começar a observar com mais atenção o que ocorre na Rússia, você vai ver que existe ali um controle da mídia, existe muita repressão. Então dizer hoje que a Rússia é democrática é assim, um absurdo. Claro que a gente costuma fazer aqui no Brasil muita crítica a respeito da democracia. Isso aí é normal para grupos variados, né, desde a esquerda, da direita, dos conservadores, até mesmo dos anarcocapitalistas. Todo mundo está fazendo crítica à democracia. Mas muitas dessas pessoas sequer viveram num país realmente autoritário, né, como o da Rússia. Eu tenho imagens aqui, como do grupo Pussy Riot, que é um grupo feminista, né? Eu não sei ao certo a ideologia desse grupo, mas aparenta ser feminista, aparenta levantar a bandeira do feminismo. Mas é muito engraçado, às vezes, ver o que eles provocam na Rússia por serem contra o Putin. Teve uma ocasião que eu deixei algumas imagens aí, algumas imagens, como diria o Datena, mostrando esse grupo numa igreja ortodoxa, né, fazendo referência ali a uma reza para que a Santíssima Maria, né, tirasse Putin do poder, uma coisa assim. E os caras, bom, os policiais vão lá dando cintada na mulherada, bicho. É um negócio sensacional. É um barato você olhar pra Rússia. Não tô dizendo que eu tô aprovando isso, não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Eu tô criticando. Então, não existe democracia na Rússia. O que existe é autoritarismo. Eu não acredito que seja um totalitarismo efetivo. Eu já descarto essa possibilidade, por enquanto, né? Mas é um governo extremamente autoritário. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, quando você se volta a questões como essa, você percebe, primeiro, sim, existe um ponto de vista extremamente imperialista, tá? De manter os territórios na Ucrânia, Chechênia, etc. Existe um ponto de vista de fortalecer a Rússia, ou seja, um ponto de vista nacionalista, mas eles seguem uma prescrição duguiniana. Não estou dizendo que o Putin é um duguiniano convicto e tal. Eu não sei qual que é a influência real do Dugin na Rússia. Eu não tenho ideia como que é isso. Acontece lá. Alguns russos, eu já vi algumas entrevistas dizem que o Dugin não tem toda essa influência. Então, isso pode ser uma desinformação ou pode ser uma verdade. Não sei ao certo. Não tem como falar isso por enquanto. Mas você tem um lado nacionalista, tá? Tem um pouco de socialismo também, obviamente. Né? Você tem um ponto de vista também geopolítico. Isso aí é claro no governo do Putin. Isso expressa, de certo modo, o eurasianismo em termos de quarta teoria política. Tanto que o liberalismo que ocorre que existe na Rússia, ele tem uma conotação, provavelmente, né? Eu precisaria ainda se aprofundar nisso, mas ele é mais regional do que um liberalismo
efetivo de livre mercado. Tanto que o liberalismo é altamente criticado na quarta teoria política. A quarta teoria política do Alexander Dugin, eu falo porque tem um camarada lá que fez o primeiro ano de faculdade comigo. Então, conversando com ele, ele faz parte hoje de um site, um blog, enfim, chamado Avante, que traduz alguns textos do Alexander Dugin. Então é bem interessante para você conhecer as ideias desse sujeito, não em vista de se tornar adepto a isso. Eu sou um crítico, tá, do eurasianismo, eu não sou adepto dessa ideia, deixando claro para você. Tanto é verdade que o debate Alexander Dugin e Olavo foi muito bem sucedido em termos de audiência aqui no Brasil, e muita gente ficou do lado do próprio Dugin, né? Então, é um ponto de vista tradicionalista, é um ponto de vista que entende a quarta teoria política como algo que vai substituir os totalitarismos, porque você teve um totalitarismo, você teve um ponto de vista nacionalista muito exacerbado, depois você teve o comunismo em vista de trazer ordem e igualdade, mas isso se tornou totalitarismo, e aí o Dugin vai dizer, bom, pois é, mas existe um outro totalitarismo que ninguém está falando, segundo ele, seria o totalitarismo liberal. Então, para ele, o liberalismo é um grande erro do Ocidente, por isso que ele, como sendo, claro, da Eurásia, se torna, portanto, um grande inimigo do Ocidente, da OTAN, dos países atlânticos, no caso dos Estados Unidos. Israel faz parte hoje da OTAN, portanto, é um inimigo, e principalmente a Grã-Bretanha, né? Obviamente, os britânicos e os russos, inclusive as rixas hoje, são por causa do ataque ao ex-agente russo. Aí você fala, mas o cara é mercenário, merecia morrer, né? Só um adendo aqui. O fato do sujeito ter traído o país dele não significa que ele tem que morrer, porque existiu um acordo para que esse sujeito vivesse em países europeus. O que aconteceu, na verdade, foi que houve uma troca, tá, de agentes que estavam presos, ex-agentes, melhor dizendo. Então, aqueles que estavam presos no Ocidente e que eram fiéis à Rússia, assim, em torno de 10 agentes foram devolvidos para a Rússia. E a Rússia, por consequência, como era um acordo, uma troca, devolveu não, né? Exilou, melhor dizendo, porque a maioria deles eram russos, os sujeitos que estavam presos lá e que eram agentes duplos. Então, foi o caso justamente do Sergei Skripal. Ele era um agente duplo, traiu a Rússia, estava preso na Rússia, inclusive o filho dele morava lá, a filha mora, não sei certo como está a situação, a saúde dela atualmente. O filho já tinha morrido antes, né? A esposa dele também tinha morrido também de câncer, não se sabe se tem uma relação aí, algum ataque KGBista. Eu falo KGBista, embora o termo não exista, nominalmente não exista mais, mas o modus operandi, como eu já disse, é o mesmo. Bom, o que ocorreu é que ele já tinha perdido 2 parentes. E aí estava com a filha comemorando, né, porque ela foi visitar o pai, e foram atacados com esse veneno. Então, me parece que é um tipo de gás, depois vocês podem pesquisar isso aí mais a fundo. Bom, esse sujeito ele estava preso na Rússia, foi devolvido, foi exilado e vivia, portanto, na Europa. Foi um acordo. Logo, ele não poderia ser atacado, a não ser de uma maneira oculta, latente, e por isso que nós entendemos hoje que o Putin age da mesma forma que age o Kim Jong-un, né, que é o sujeito lá da Coreia do Norte. Quer dizer, você fala, mas não pode comparar um com o outro. Bom, o Kim Jong-un, a Coreia do Norte, eles basicamente imitam muitas táticas de guerra da própria KGB, pô, né? O cara matou o próprio irmão com arma química. Aí, quando você se volta para a Rússia, vários ex-agentes russos estão morrendo. Quem que vai querer matar esses caras, pelo amor de Deus? Alguém que quer acusar o Putin, será? Porque a questão não é o primeiro caso, como eu já disse para vocês, de outros, né? E se tratando da acusação do Alexander Litvinenko, aí a coisa fica mais assustadora ainda, né? É um negócio que precisa ser muito bem avaliado, tá? A quarta teoria política do Dugin foi, se a gente buscar o histórico, foi grandemente influenciada por um tal de bolchevismo de direita nacionalista que tinha a pretensão justamente de juntar forças, ideologicamente falando, né, da Igreja Ortodoxa, da direita mais radical, do próprio socialismo, enfim, de todos os lados, contra o verdadeiro inimigo que, segundo eles, seria o Ocidente. Então, quando você fala que o inimigo é o Ocidente, você logo vai perceber que no Ocidente o que prevalece em termos econômicos é o liberalismo. Logo, o grande inimigo é o Ocidente e o seu modus operandi é o liberalismo. Então, o liberalismo também é um inimigo e é, mais do que isso, um totalitarismo. Claro que isso é uma figura totalmente retórica do Dugin
para mim, sinceramente, é um erro de categoria quando você coloca totalitarismos e diz que agora liberalismo e nazismo e comunismo stalinista estão todos no mesmo patamar ali de igualdade ideológica em termos de opressão. Isso aí para mim é um abuso efetivo de retórica, porque não tem como você comparar o liberalismo com o nazismo ou com o stalinismo. Mas, ao mesmo tempo, claro que eu não estou negando aqui os males que uma ideologia puramente liberalista pode fazer. Isso aí é uma outra coisa, tá? Até porque o mote do meu discurso é muito mais conservador, mas o conservadorismo, principalmente aqui no Ocidente, claro que isso varia bastante, lógico, né? Mas um conservadorismo baseado nos grandes intelectuais como o Edmund Burke, ele admite o liberalismo dentro da contingencialidade que existe num determinado contexto do país, né? E o liberalismo, ele não provoca nenhum tipo de ruptura, não necessariamente deve, na verdade, eu digo, provocar nenhuma ruptura com a cultura, né? Você pode ter liberalismo no Japão, ter liberalismo nos Estados Unidos, isso significa que as culturas são as mesmas, ou são iguais, na verdade são totalmente diferentes se você compara esses dois países, né? Então, dizer que o liberalismo tem esse poder de acabar com a cultura, ele pode até ter no sentido de que ele seja uma prescrição não meramente econômica, mas também ideológica. Aí ele pode ter esse poder relativista. Tanto que a crítica do Dugin é em relação ao popperismo, né? O Karl Popper ele faz acusações sérias a Platão quando ele diz que Platão foi o grande responsável por movimentos totalitários posteriores. É um salto lógico muito grande, né? Mas o Popper ele faz uma acusação aos historicistas. Eu acho, assim, a obra do Karl Popper, Sociedade Aberta aos Inimigos, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Você pode elogiar por um lado e criticar por outro. Mas a grande verdade é que, na visão do Dugin, o popperismo representa uma relativização de valores ocidentais, de valores tradicionais que deveriam ser defendidos, mas que agora estão sendo relativizados porque existe uma grande ausência de absolutos, tá, na sociedade moderna. Isso é o que ocorre no Ocidente, que está caminhando para a total destruição. Essa abertura que existe no Ocidente, por exemplo, para o islamismo, é culpa, diria o Dugin, de um viés relativista que existe nessa sociedade que precisa acabar, né? E por isso, e aí entra o pulo do gato entre eurasianismo e bolchevismo nacionalista, do Eduardo Limonov, né? Que é a seguinte, o Limonov ele defendia essa junção ideológica, mas o Putin já defende uma espécie de militância geopolítica. Então, o Putin é o sujeito que vai para ação. Tanto é verdade que ele já tem vários adeptos em outros países, não só na Rússia, inclusive aqui no Brasil, né? Então você vê que essa coisa é muito séria, que isso transcende aquele velho debate esquerda-direita, isso aí vai muito mais além. E são questões que precisam ser analisadas, porque, como eu sempre falo, né, ideias precedem sim ações políticas. E isso é provado na história. Então, conhecer essas ideias pode fazer com que a gente, pelo menos, consiga enxergar de maneira mais adequada ou fazer uma leitura mais adequada da realidade que nos cerca em termos políticos, geopolíticos, internacionais, etc. Agora, um adendo importante, tá? Quando você fala de individualismo e coletivismo, ou quando você fala de construtivismo e consequências não contingenciais, isso aí é bem Hayek, né? Inclusive, Hayek era amigo do Popper, mas não necessariamente as ideias do Popper são idênticas às ideias do Hayek ou vice-versa. Então é importante dizer isso aqui. Porque o individualismo ele pode representar algo ruim e pode, inclusive, paradoxalmente, levar ao totalitarismo. Como coloca o próprio Olavo em alguns vídeos dele, que eu acho bem interessante e que vale a pena salientar aqui, já que ele debateu com o Dugin. Essa ideia de dizer, olha, o individualismo é ruim para a sociedade, porque o individualismo ele representa, na verdade, justamente o mote do que é a junção de Estado e economia liberal. Como diz o próprio Noah Harari na obra dele que eu estou lendo recentemente, inclusive vou fazer alguns vídeos sobre essa obra chamada Sapiens, uma história da humanidade, porque ele tem um ponto de vista macro-histórico que vale a pena a gente reter para discutir. Embora, deixo claro também que eu discordo de um bocado de ideias desse cara. Mas a ideia de você ver o mundo do ponto de vista macro-histórico, meu Deus do céu, é fundamental para você poder discutir alguns assuntos muito importantes da sociedade. Mas quando eu falo de individualismo e você fala de liberalismo, por exemplo, na Revolução Francesa, ora bolas, é lógico que aquele tipo de individualismo é ruim e, contraditoriamente, levou
a um tipo daquilo que a gente pode chamar de imperialismo. Porque depois da Revolução Francesa, ocorreu um fenômeno chamado Napoleão, né? E aí, onde ficam os valores da Revolução Francesa, da independência, do individualismo, etc. Cai por terra. Porque na medida que você propaga o individualismo liberal, radical, você acaba abrindo mão de determinados valores e aquilo vai gerar uma anarquia. Só que uma sociedade não vive do ponto de vista, claro, negativo daquilo que eu chamo de anarquia, né? Ela não pode subsistir na medida em que cada um quer fazer aquilo que lhe apraz e negar completamente os valores dos outros, tá? Então essa polarização na sociedade, como já está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares, ela é muito maléfica, porque ela vai levar posteriormente a uma ditadura, a um líder que consiga manter a ordem. Só que ele vai fazer isso de modo artificial, leis artificiais, porque o horizonte das leis naturais e tradicionais e culturais foi perdido. Então, quando você fala com individualismo propriamente, você tem que juntar isso com valores conservadores, ou da tradição, ou da cultura, que devem ser mantidos e nivelar isso com uma dialética entre o velho e o novo. Essa dialética sempre deve acontecer. Ou seja, nunca ser progressista totalmente ou tradicionalista totalmente. Há uma dialética aí, porque novas descobertas têm sido feitas, mas ao mesmo tempo essas descobertas não significam que você deva abandonar valores que foram nivelados pelo tempo, né? Então por isso que eu acho que o horizonte do conservador é sempre mais autêntico e adequado para uma sociedade. Agora, na medida que você perde isso e relativiza completamente os valores da sociedade em nome do individualismo, isso paradoxalmente vai te levar ao totalitarismo, como ocorreu na Revolução Russa, não, na Revolução Francesa, né? Então, essa diferença é fundamental, porque é algo que o Dugin não faz na medida em que ele critique tudo o que se refira ao liberalismo, inclusive no seu aspecto econômico e de livre comércio, que eu já sou aí totalmente contra ele, ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar, né, em relação ao que tem acontecido na Rússia. A Rússia é hoje do Putin, literalmente. Gostaria que vocês separassem um tempinho para ler as matérias e assistir os vídeos que eu deixei aqui logo abaixo, para tentar entender um pouco mais profundamente essas questões que eu acho que é de suma importância. Então, fico por aqui. Grande abraço e até próximos vídeos.